O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Trump ameaça fechar fronteira com o México caso o país não contenha imigrantes. Isso, a gente começa nosso rolê lá pelo norte, e aí a gente vai descendo. No México, né, o México está sofrendo aí pressões do governo dos Estados Unidos por conta de uma nova caravana, né, de imigrantes vindo da América Central se dirigindo aos Estados Unidos. Né, uma caravana formada por cerca de 3.000 hondurenhos entrou no México hoje, sexta-feira, dia 19, e assim, basicamente derrubaram a grade da fronteira, de uma ponte que fica na fronteira entre Guatemala e México, que fica entre Tecún-Umán, na Guatemala, e Tapachula, no México. E o governo dos Estados Unidos agora está pressionando que o governo mexicano detenha essa caravana e ameaçou, inclusive, o fechamento total da fronteira entre Estados Unidos e México. O México anunciou que vai admitir 150 pessoas por dia para solicitações de asilo e essas pessoas teriam vagas em abrigos da região por 10 dias, período em que o pedido seria avaliado. Segundo o governo mexicano, quem fosse aprovado nesse primeiro momento poderia ficar até 45 dias nos albergues até a emissão completa dos documentos. E por conta dessa solução do governo mexicano ter sido considerada insatisfatória, os hondurenhos começaram a pular a grade, derrubaram essa grade e entraram no lado mexicano, segundo relatos, sem resistência dos militares guatemaltecos. Tá? E a meta deles não é ficar no México, a meta deles é cruzar o México e chegar nos Estados Unidos. E aí o governo dos Estados Unidos está pressionando, inclusive não apenas com o fechamento da fronteira usando as forças armadas, tá? Isso, tweet do Donald Trump, mas também disse que isso poderia prejudicar o novo acordo comercial, né, o USMCA. Isso poderia, inclusive, prejudicar as relações comerciais entre os dois países. E os termos que o Trump usou no Twitter foram que isso era um ataque contra o nosso país na fronteira ao sul, que incluía a entrada de elementos criminosos e drogas. Então, né, e além disso, o Mike Pompeo se encontra hoje, talvez ele esteja se encontrando nesse momento enquanto gravamos, com o presidente do México, Enrique Peña Neto, o Mike Pompeo, que viajou ao México para esse encontro. E além disso, também no México, nós tivemos essa semana o assassinato da atleta mexicana Marbella Ibarra. Ela era uma das principais defensoras, difusoras do esporte feminino no México, especialmente futebol, e ela era fundadora do primeiro time profissional feminino mexicano de futebol, o Cholas de Tijuana. Chola significa tipo moças, né? Um negócio assim. Mulheres, enfim, Minas de Tijuana, né? Alguma coisa assim. O corpo dela tinha sinais de tortura, foi encontrado num resort de praia ao sul da cidade de Tijuana, e ela estava há um mês desaparecida. Ainda não se sabe
o motivo, né, que teria levado à morte dela. Ela que já era uma atleta aposentada, né? Ela hoje era muito mais uma promotora e era também treinadora de futebol feminino. Então esperemos aí que isso seja eventualmente solucionado e que se chegue, né, no motivo dessa morte. Vindo mais ao sul, a Guatemala negou os vistos de cerca de uma dúzia de funcionários da Comissão Internacional contra a Impunidade na Guatemala da ONU, cujo objetivo era auxiliar a Procuradoria-Geral e a polícia em casos de investigação de corrupção. E o governo do presidente Jimmy Morales, aquele palhaço, proibiu. Pegou aquele palhaço? Sim. Pegou. Só para os nossos ouvintes, né? Parece que eu estou xingando ele de alguma coisa, mas é porque ele é originalmente da profissão palhaço, mas isso não é uma ofensa a nenhum profissional artístico que esteja nos ouvindo. Né, o governo da Guatemala não deu maiores explicações, apenas negou os vistos aos investigadores anticorrupção no país. Vindo agora para a Nicarágua, tivemos mais episódios, né, nessa semana, em que um protesto no domingo contra o governo do Daniel Ortegas foi reprimido com bombas de efeito moral, foi reprimido pela polícia, com prisões e porrada e tudo mais, e deixou 26 pessoas foram presas pelo governo nesse protesto que se chamava Unidos pela Liberdade. Entre os presos estão, inclusive, dissidentes do movimento de renovação sandinista, que é uma crítica ao movimento sandinista por dentro, digamos assim. E, após jornalistas também foram agredidos, e após muitas críticas e muita pressão internacional, parte dos manifestantes foi liberta, atendendo um pedido da Organização dos Estados Americanos. Porém, todavia, entretanto, na Nicarágua, nós tivemos, nessa semana, as primeiras condenações de manifestantes com base na recém-criada Lei Antiterrorismo. Tá? Muitas pessoas dizem que a lei é injusta, que a lei é autoritária, né? Quando uma lei se chama Lei Antiterrorismo, ela sempre tem ali alguns cavalos de Troia, né? Um abraço para a senhora Dilma Rousseff, né? Com todo respeito. Né? Mas... Um abraço para a revista Isto É também. Mas a revista, eu nunca quero sair na capa da Isto É, cara. Porque quando você sai na capa da Isto É, que significa que você vai se dar mal depois. Entendeu? Felipe Figueiredo tem 90% das intenções de voto para presidente. Aí você sai na capa da Isto É, você perde a eleição. Entendeu? Então tá aí. Mas o governo da Nicarágua condenou 3 estudantes a penas de 17 anos e meio de cana, além de outros vários manifestantes que também foram condenados à prisão. E um outro protesto que está ocorrendo na Nicarágua, que ocorreu essa semana, foi muita gente postar fotos em redes sociais usando batom vermelho. E quando eu digo muita gente, estou falando desde idosas até idosos. Tá? Até homens também, né? Com os batom vermelho, acompanhado da hashtag Yo soy pico rojo, eu sou boca vermelha. Por que isso? Né? Porque uma senhora de 68 anos, que foi presa no último domingo, durante aquela manifestação, ela foi levada para uma prisão chamada El Chipote, e lá ela tinha um batom vermelho, levou um batom vermelho no bolso, sei lá, alguma coisa assim, e ela emprestou o batom para outras presas. E quando um policial perguntou a ela se ela seria de alguma organização terrorista, ela disse que ela era da Associação das Mulheres Nicaragüenses de Batom Vermelho. E, enfim, e ela sofreu, então, humilhações, confiscaram, né, o batom vermelho e tudo mais. E aí gerou essa onda de fotos em apoio a ela nas redes sociais com essa hashtag Yo soy pico rojo, tudo junto, tá?
Vindo mais ao sul, né, além da... saindo da Nicarágua, cruzando ali o Canal do Panamá, vamos até a Venezuela, onde nós temos uma notícia sobre política interna e uma notícia externa que não recebeu a atenção devida, tá? Que foi o seguinte: o governo Maduro deportou um líder estudantil, Loren Sale, que foi libertado por condutas suicidas. Ele foi obrigado a abandonar a Venezuela e ele foi deportado para a Espanha, tá? Ele tem 30 anos de idade e foi deportado por conta da Assembleia Nacional Constituinte, dizendo que durante os seus 4 anos de prisão, ele foi submetido a diversas avaliações psicológicas, na qual manifestou condutas violentas, destrutivas e suicidas que colocavam a sua vida em risco. Segundo o Gomes Salé, que quando foi preso tinha 25 anos de idade, e ele era ou é presidente da ONG Operação Liberdade, não há nenhum crime contra ele. E tribunais venezuelanos contestaram 53 vezes a audiência preliminar do caso dele. Aí tem uma outra coisa também. O cara ficou diversos anos em cana. Aí nós tivemos o caso, né, do Fernando Albán, semana passada, que, entre aspas, se suicidou, né, pulando da janela da polícia, e aí vão lá e falam: olha, esse cara aqui, olha só, as pessoas presas, elas querem se matar, elas são suicidas, então vamos libertar esse daqui porque ele também tem um comportamento suicida. Ou seja, de certa forma, até para passar um pano para a versão oficial da morte da semana passada, né? Então, assim, não é apenas uma questão humanitária também. E a outra notícia em relação à Venezuela... Eu tenho uma outra notícia também sobre política externa. Manda aí. É que o Equador expulsou a embaixadora venezuelana em Quito, a Carol Delgado Arria, por comentários ofensivos do ministro de Comunicação e Informação da República Bolivariana da Venezuela, o Jorge Rodrigues, contra o presidente equatoriano, o Lenin Moreno, chamando ele de mentiroso após o discurso do mandatário equatoriano na Assembleia Geral das Nações Unidas no mês passado. E, além disso, a Venezuela, por meio do seu ministro da Indústria, o Tarek El Aissami, disse que, segundo as novas diretrizes do Programa de Recuperação e Crescimento Econômico, o governo venezuelano irá eliminar a venda de dólar em seu mercado de câmbio, priorizando o uso do euro e do yuan. Temos que gerar novas condições para superar essas agressões por parte do governo dos Estados Unidos, para o qual tomamos algumas medidas, né? Isso é uma retaliação / uma maneira de contornar as sanções dos Estados Unidos, que bloqueiam boa parte das possibilidades de realizar, né, operações usando o dólar. O governo prometeu injetar 2 bilhões de euros no sistema de câmbio venezuelano e que as ofertas de divisas vão começar no mês que vem para os setores produtivos. Só que isso é muito interessante, por quê? Porque, assim, além de ser uma maneira de você driblar, né, sanções dos Estados Unidos contra o governo venezuelano, é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre aqui, né? Que a gente ainda precisa tratar com mais profundidade, que é o seguinte: o dólar, ele é a principal moeda usada no comércio internacional, especialmente usado no comércio, né, daquele caldo negro de dinossauros, né, o chamado petróleo, né? Então, os petrodólares são que, de certa forma, sustentam o valor do dólar, porque o valor do dólar vem do valor do seu uso, vem do fato dele ser considerado uma moeda de confiança pelas pessoas, né? O dólar não é mais aquela coisa que existia até a década de 1970, né, que foi abolida no Nixon Shock,
que era a ideia da conversibilidade dólar-ouro, né? E anteriormente tinha o padrão ouro, que era aquela coisa. Se você fosse no Banco Central dos Estados Unidos, né, com uma nota de $100 e falasse, olha, quero a minha parte em ouro, eles tinham que te dar o valor de $100 em ouro. Não. Então, o câmbio do dólar é flutuante, logo ele é uma moeda que parte da sua confiança, como praticamente todas as moedas, só que o dólar, o que acaba acontecendo? Porque os Estados Unidos conseguem ter uma dívida pública gigantesca e não sofrer com isso, ao contrário de países como Brasil, Argentina ou Grécia. Porque os Estados Unidos é o país do dólar. Então, a moeda deles, o valor da moeda do dólar, está ligado ao seu uso internacional. E a gente tem comentado aqui em vários programas recentes de como países como a Rússia, a China, agora também a Venezuela, anteriormente a Líbia, né, do senhor Muammar Gaddafi, que está sentado no colo do capeta, estão deixando de usar o dólar. Não apenas para contornar sanções contra a Rússia, mas também para diminuir a importância do dólar e a importância dos Estados Unidos no comércio internacional, consequentemente criando problemas e dores de cabeça internas para a economia dos Estados Unidos. Então a Venezuela, que é esse pedaço de território sul-americano que está boiando em cima de petróleo, que é o país com mais reservas de petróleo do mundo, que assinou contratos obesos da exploração de petróleo com os chineses, passar a negociar em yuan, vai significar, a médio e longo prazo, um baque para a economia dos Estados Unidos. Um baque para a própria confiança e valor do dólar. Porque agora você vai ter um mercado gigantesco de commodities em geral contornando o uso do dólar. É mais ou menos o seguinte: se eu virar para o Matias e falar, Matias, você quer $5? Ele vai falar, porra, quero, dá aqui, dá $5. Se eu virar para o Matias e falar, Matias, você quer 5, sei lá, guaranis paraguaios? Você vai falar, dá aqui, né? Vou guardar, souvenir, sei lá. Então, assim, se ninguém passar a usar o dólar vai perder muito valor. Tá? Eu fiz uma comparação meio esdrúxula, mas de propósito, para ilustrar bem o que é isso. Quando a gente pensa em algumas moedas exóticas, mesmo que elas valham muito, mas elas são pouco usadas, você não tem muito o que fazer com ela. A gente pode dar exemplo no outro extremo, um dinar haitiano, que é a moeda que vale mais no mundo. Só que se eu der um dinar haitiano aqui pro Matias, né, se você for ali na casa de câmbio? Na casa de câmbio, ou então mesmo, sei lá, no mercadinho, alguma coisa assim. Cara, se você chegar num camelô com uma nota de dólar, o cara, ele vai ficar suspeito, mas ele uma hora ele vai falar, pô, eu sei o que é dólar. Agora, se você chegar com um dinar haitiano, ele vai te xingar e te mandar para algum lugar. Então, a diminuição do uso do dólar, especialmente no mercado de petróleo, pode gerar consequências de médio e longo prazo bastante importantes, tá? Saindo da Venezuela, vamos até o Peru, onde um juiz soltou a Keiko Fujimori, tá? E detalhe, ela não apenas foi solta, tá? Mas o juiz César Sarruanay considerou que não havia fundamentação adequada na ordem de prisão ditada por outro juiz e desestimou o pedido do juiz Richard Concepcion por considerar que ele apenas copiou e colou as acusações do Ministério Público, usou expressões conhecimento privado para justificar uma detenção irregular e que ela não satisfaz o padrão que se exige para a detenção preventiva judicial e impede que a Keiko Fujimori sofra novos pedidos de detenção provisória desse juiz. Tá? Então é basicamente um juiz dizendo que o outro foi partidário e muito provavelmente esse juiz de agora vai acusar de ter sido partidário também, por conta do fujimorismo e tudo mais, mas o fato é, a Keiko Fujimori está solta, tá? Não está mais em cana. Eu estou chocado. Eu também, eu acho isso, né, o Peru, que é um país aí que tem dado várias lições de transparência, prendeu basicamente todos os seus presidentes e ex-presidentes e talvez presidentes,
e quase presidentes, futuro presidentes. Futuro presidente do Peru nesse momento está preso. Ou será. Ou será. Não sabemos quem é, mas sabemos que ele terá problemas ligados aí ao Odebrecht-Quistão. Indo para a Argentina, os caminhoneiros do sindicato da Federación de Transportadores Argentinos, a FETRA, anunciaram na noite de quarta-feira que semana que vem, indicativo de greve. Tá? Os caminhoneiros argentinos vão parar para pedir um aumento nas taxas de frete para combater a hiperinflação. E o sindicato também pede o congelamento do preço do combustível, né? Ou seja, correção automática por conta da hiperinflação e congelamento do preço do combustível. Bem-vindos ao Brasil do Sarney. Tá? A questão é, mais de 80% da produção agrícola argentina é transportada por caminhão. Então, não apenas a produção agrícola, mas também o setor portuário argentino pode sofrer aí com uma paralisação dos caminhoneiros argentinos. Né? Os caminhoneiros que são ligados, são né, o presidente do Independiente. Mas né? não é essa entidade, ele é do Sindicato de Choferes de Caminhões. É outra entidade classista. Ah, não sabia. Então tá aí. Além disso, né, num período em que teremos Boca e River disputando as semifinais da Copa Libertadores. Um abraço a todos os nossos ouvintes gremistas e todos os nossos ouvintes palmeirenses, porque algum vai ficar de barba de molho, porque eu já comentei aqui pro Matias em off, vou comentar no ar. Se tem uma coisa que a Conmebol não quer, é uma final brasileira. Né? Se for para ter uma final de um país só, que seja um clássico portenho. Então, assim, o Grêmio e o Palmeiras vão rodar. Tá? Não sei como, mas vão. Estou falando isso, inclusive, como palmeirense. Cruzando o Rio do Prata, brevemente, vamos até o Uruguai, onde o parlamento uruguaio aprovou hoje, tem várias notícias de hoje, inclusive o programa de hoje vai ter breaking news. Breaking news. Né? A Câmara dos Deputados aprovou a Lei Integral para Pessoas Trans, que vai garantir acesso a trabalho, moradia, mudanças de nome social, mudanças sociais de nome, né? Não sei como é que fica a melhor tradução, melhor jargão jurídico, digamos assim. A sessão durou mais de 10 horas, pelo menos 40 parlamentares falaram contra e a favor da lei, e finalmente ela foi aprovada por 62 votos a favor, num total de 88 votos, tá? Então, tá aí, né, um avanço legislativo no Uruguai. E, finalmente, no Chile, o governo chileno, e aqui eu vou, antes de comentar a notícia em si, eu vou fazer um lembrete. O governo chileno, do Sebastián Piñera, que é, talvez, hoje, a figura mais à direita do continente sul-americano. Eu acho ele mais à direita que o Macri. E desde a redemocratização no Chile também. Isso, né? Ele é o único de direita que governou o Chile. Eu acho que o Duque, acho que está à frente dele. Que o Duque ainda não conseguiu mostrar as cartas dele, né? O Duque ainda é meio que Uribe. Ele tá no espectro do uribismo. Então empatado ali, né? Mas assim, o Piñera, quando a gente fala que ele é à direita, vocês vão entender porque estamos isso daqui é uma constatação, lembrete, isso aqui não é uma crítica, ele é de uma direita democrática, como vocês verão. Por quê? Porque ele pegou o governo chileno, afastou e destituiu do cargo e mandou para a reserva o coronel Germán Villarroel, ex-diretor, né, da escola militar, por ter permitido uma homenagem ao brigadeiro da reserva Miguel Krasnov, que foi condenado por 71 crimes durante a ditadura Augusto Pinochet. Tá? Essa homenagem ocorreu durante uma premiação esportiva na escola militar, em que o filho desse brigadeiro, outro coronel, que também foi afastado, prestou homenagens ao pai
E aí, o ex-diretor da escola militar e esse coronel, filho do brigadeiro, que prestou homenagem lá durante a entrega das medalhas e tudo mais, foram então repudiados e mandados para a reserva. Inclusive, o ministro da Defesa, o Alberto Spina, disse que o fato era inaceitável e deu 24 horas para uma solução. Tá? Então, tá aí uma notícia do Chile interessante, né, para falar de torturador em público. E curioso que foi no mesmo dia que se completou 20 anos, né, da Ordem Internacional de Detenção que um juiz espanhol, o Baltasar Garzón, emitiu para a prisão do Pinochet quando ele se encontrava em Londres para uma operação de coluna na London Clinic. E esse caso gerou uma prisão domiciliar de 503 dias do ex-ditador chileno, e depois o Chile intercedeu e ficou daí uma disputa jurídica, e criou-se por conta disso um periódico britânico, o British Medical Journal, criou um artigo satírico, a Síndrome de Pinochet, que é segundo nas palavras do meu amigo Maurício Brum, que é um dos maiores especialistas no Brasil da história do Chile contemporâneo, uma estranha doença que afetava apenas ex-líderes nacionais acusados de crimes contra a humanidade e que só dava indícios de cura quando seus problemas judiciais começavam a se dissipar. Parece que o garotinho sofreu disso aí também. Pois é, no caso dele não era um crime de lesa humanidade. Né? Só de leserário. Mas o curioso é que esse caso criou uma jurisprudência internacional em relação aos crimes de lesa humanidade. Então é um marco aí para o direito internacional.